Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 14 de dezembro de 2024. Médium Dona Isabel morre aos 100 anos em Minas Gerais. Parte 6. A médium Isabel Salomão morreu na manhã de segunda-feira, 11/11, aos 100 anos, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Ela estava internada em um hospital da cidade desde o início do mês. Ela é fundadora do Grupo Espírita Casa do Caminho, que comunicou seu desencarne. Dona Isabel, como é conhecida, deixa 5 filhos, 13 netos e 10 bisnetos. O velório acontece no cemitério Parque da Saudade, em Juiz de Fora, e o sepultamento está marcado para as 17h30. Filha de libaneses, ela nasceu em Rochedo de Minas, também na zona da Mata. Em setembro deste ano, havia comemorado 100 anos de idade. As primeiras manifestações mediúnicas surgiram na vida dela aos 9 anos, lembra a jornalista Daniela Arbex, que escreveu a biografia de Dona Isabel. Ela chamava de coisas, porque não sabia do que se tratava, do que se chamava um espírito. Só aos 22, quando conheceu o Dr. Vicente Ramazzini, que era chefe dela, descobriu que tinha uma religião que cuidava do caso dela, disse Arbex e a Folha. Nessa época, começou a frequentar os trabalhos na casa espírita e na sequência assumiu o trabalho para nunca mais parar. Arbex, que considera a Dona Isabel como uma das principais personalidades brasileiras do século XX, disse que o maior legado da médium é a caridade. Com uma trajetória ligada à educação e ao auxílio às pessoas de baixa renda, com 14 anos ela passou a educar em casa as crianças vizinhas, em Rochedo de Minas, e foi nomeada professora pelo município ainda adolescente. Nos últimos anos, ela passou também a atender a população idosa com a distribuição mensal de mais de 6 toneladas de alimentos a 300 famílias. Ela passou a atender essas pessoas porque sabia que elas também são uma população em situação de vulnerabilidade, disse Arbex. Em 1979, a médium criou o Plantão de Socorro Espiritual, que presta atendimento gratuito 24 horas por dia. Os plantonistas foram treinados por Dona Isabel, e atendem cerca de 600 ligações por dia, segundo a instituição Casa do Caminho. Ela também fundou o Lar do Caminho, instituição que atende crianças em situação de abandono. Em 1993, o também mineiro Chico Xavier visitou pessoalmente a Casa do Caminho e destacou a dedicação da médium, a quem chamou de mãe espiritual da coletividade. Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo alerta que a mediunidade com Jesus deve ser gratuita, os médiuns atuais pois que também os apóstolos tinham uma mediunidade igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos, por dinheiro, os seres que respeitamos, ou que nos são caros?
É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente imóvel, fugidia e imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é, ao seu possuidor, tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos, muita vez, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece de que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade, não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de dezembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.